Olá, pessoal, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Stefânia Amaral, eu faço doutorado no Cefet em Linguagens e eu vou apresentar meu artigo hoje chamado A Estrela do Mar, de Man Ray e a Gênese da Videopoesia. Eu vou tratar sobre o curta-metragem A Estrela do Mar, de 1928, que foi um marco do cinema experimental no início do século XX, né, realizado pelo artista Man Ray, e é considerado por essa pesquisa como o gênese da videopoesia. O filme é um dos precursores em estética e conceito do gênero, mesmo que o dispositivo de gravação em vídeo só tenha surgido de fato em meados da década de 60. Tem um outro curto do Man Ray, que é o Emak Bakia, de 1926, que aparece a expressão cinepoeme, né? Então ainda não tinha o vídeo, mas existia essa coisa de ser um vídeo poema, né? Um cinema com poesia, essa mescla de linguagens, né? Que ele já trazia elementos que vão constituir esse gênero vídeo poema mais para frente. Outros curtas e filmes contemporâneos a ele, que também tem essa espécie de linguagem, são O Cão Andaluz, também de 28, que é do mais famoso, ficou mais famoso que ele que corta o olho da mulher, mas na verdade foi um carneiro, tadinho, do Salvador Dalí e do Buñuel, né, que são os diretores. A Concha e o Clérigo, de 28, também, da Germaine Dulac, né, uma diretora francesa. Esse é um média-metragem, na verdade, ele tem quase 50 minutos. Também tem uma linguagem que se aproxima do que seriam os videopoemas. Todos esses estão disponíveis, esses e muitos outros, né, estão disponíveis gratuitamente no YouTube. Eu vou iniciar o artigo com uma discussão entre surrealismo ou dadaísmo. Na verdade, não são excludentes, né? O Man Ray, as obras dele transitavam pelas duas escolas, ele tinha amigos dos dois lados, né? Que tinha umas rivalidades, né, entre dadaísmo e surrealismo, mas eu coloquei essa citação do crítico Eduardo Canizal para dar uma talvez não esclarecida completamente na questão, mas alguma diferenciação entre as duas correntes que também têm interseção, né? Tanto o dadaísmo quanto o surrealismo coincidiam no intento de tornar estranha a realidade, de fazer com que ela não fosse familiar, e discrepavam radicalmente da maneira de expressar esse processo. Os cineastas dadaístas, né, o Man Ray, inclusive, utilizavam a estratégia de criar textos visuais em que a estrutura racional, por paradoxal que isso pareça, não permitia que o espectador entrasse neles, tão mais herméticos, né? Valendo-se de diversas manipulações cinemáticas, produzisse um distanciamento entre o espectador e o filme. Em contrapartida, os surrealistas serviam de outras táticas. Então, Man Ray é uma vanguarda, né? Ele estava experimentando com imagens, então existe essa discussão, mas não é uma definição fechada. É tipo, eu estudo filme de horror, filme de terror. Tem gente que usa os dois termos, né? Não é uma definição, uma separação tão clara. O Duchamp, por exemplo, que é um amigo bem próximo do Man Ray, é um dadaísta, né? Mas essas duas correntes confluíam muito nos anos 20. E o surrealismo tem esses elementos oníricos, né? De sonho, a irracionalidade, roteiros não lineares, narrativa fragmentada. Vamos ver aqui nesse curta sobre isso. Esse poema do Robert Desnos foi o que inspirou o curta do Man Ray. Então ele usa intertítulos, mas não é fiel, né? Existe a linguagem verbal no curta, em alguns momentos, com versos do poema ou outras interseções, tipo um adio, que é o adeus, no meio da trama, quebra uma expectativa em relação ao romance. Esse adio não está no poema, então algumas interferências, há alguns trocadilhos em francês nesse poema, essa questão do efêmero do era e do é bela aqui no final.
E as imagens desse curta do Murray, elas são. Ele usou um filtro de gelatina na frente da câmera, ele fazia muita experimentação direto no negativo. Era um pintor, né, um artista que ficou mais famoso como fotógrafo e com essas poucas experimentações no cinema mesmo. Então ele fazia imagens mais desfocadas, né? Os personagens aqui, homem e mulher, não tem uma diferenciação de gênero. Aliás, só tem essa diferenciação de gênero, não é uma diferenciação com nomes. Não me dê uma identificação, uma personalidade, né, uma nomeação desses personagens. Eles são apresentados aqui pelos pés, né? O pé feminino, o pé masculino. E para dar uma noção de como a imagem, né, está dissociada do texto aqui, nessa cena que tem uma mulher mexendo na meia calça, o intertítulo é Os dentes das mulheres são objetos encantadores. Então, qual que é a relação, né? As pernas podem ser, mas os dentes não estão sendo mostrados. Então, não é uma ilustração direta do que está se falando, né? E os rostos dos personagens já são ainda mais difusos, assim, né? Ela ainda tá de máscara para ficar mais misteriosa. Ele não utilizava atores profissionais nesses curtas. A Kiki de Montparnasse, que é a mulher, é uma modelo recorrente dele, se relacionou com Mary durante alguns anos. As biografias dela são muito interessantes. Tem uma da LPM, eu acredito, que é uma graphic novel muito massa. E tem essa vontade de universalização dos personagens também, né? Arquétipos, né? Que representam homens e mulheres e tudo. E o foco é mais no movimento dos personagens, não numa identificação, né? Fulano de tal é assim, tem uma personalidade X. Isso dele não usar atores, sendo vanguarda nele muito antes do neorrealismo italiano. Ele já fazia isso. Closes em objetos, em trechos, pedaços do corpo também, né? Tipo as mãos, as linhas das mãos remetem ao futuro, ali ao destino, né? A cartomante vai prever a leitura da mão, essas linhas da vida. Mãos como mapas, uma expressão que eu utilizei no meu artigo. As composições visuais que Murray faz, eu destaco, né? Essa estrela vai se repetir em várias cenas. Os objetos são bem mais nítidos do que os humanos, né? Tem uma valorização disso. Ali o pé da mulher no livro, né? A figura da mulher e a erudição, né? A literatura. Esse contraste claro-escuro ele vai fazer sempre. Uma coisa meio expressionista que já, né, tem o impressionismo nas imagens focadas e o expressionismo nas cores. E a poesia, né, o poético vai reaparecer aqui, independente da linguagem verbal, na sinestesia e na simbologia das imagens. E é isso, pessoal. Muito obrigada. O tempo é curto. Leia o meu artigo e boa apresentação para todos vocês.